O que é o imutável? Como bônus, o plano astral e os GALES, horários táticos. Perceba, tem coisas que não mudam, porque não é para mudar, senão teria solução. Por exemplo, seu filho aparece com asma. Asma não tem cura, como diabetes, o câncer, a AIDS e muitas outras doenças. O que significa isso? Claro que está relacionado, a algum comportamento. Por exemplo, a asma, ocultamente, está ligada a sufocamento familiar. Essa família fictícia que constelam. Se ela já não é kármica, como ela vai criar um karma. Porque muitas ideias juntos. E a diversidade é a separação. Todo mundo enche a boca com a diversidade, mas não percebe a miragem. Que dentro da diversidade, que não deveria ter mais, está a separatividade. A natureza separa tudo. Pai de filho, filho de pai, esposo de esposa, esposa de esposo. Separa inclusive você do corpo. Então é cisão. Mas é ruim? O universo não julga o que é ruim ou o que é bom. Eles julgam o necessário. Que o necessário está a favor do essencial. Então você não pode vir numa clínica, num templo, numa escola iniciática e tentar resolver coisas que você está envolvido. Salvo se você não esteja envolvido, ou seja, superou o humano. A natureza está programada, e esse é o seu serviço, de separar a planta da pedra, o animal da planta, o homem do animal e Deus do homem. Ah, mas como isso não é separação, não é tudo um? Não ainda. Já foi, não está sendo e será. Com o quê? Com o verdadeiro grau de evolução disso tudo. Com novas experiências. A vida só se preocupa com experiência e não com inércia. Todo mundo quer parar, todo mundo quer aposentar, todo mundo quer férias. Eu estou de férias, eu estou agoniado. Cadê a atividade? 2 dias, tudo bem, é uma pausa necessária. Como temos na respiração. Você está morto a cada pausa. Cada vez que o coração faz tum-tum, e ele não faz tum-tum-tum-tum-tum, é naquela pausinha ali que está o quê? Ou a caixa. Que não está ali naquela pausa. Mas é símbolo. Para quem diz que símbolo é muito simbólico. E tem muitos símbolos. Por exemplo, gente, não se pode admitir o suco gástrico entrar nas vias respiratórias. Por que isso? Porque o suco gástrico está no lugar certo, acondicionado em um lugar seguro. Porque um não pertence ao outro, mesmo dentro de um corpo físico. Seu sangue não pode vir para a periferia, senão ele se contagia. Ele deve estar protegido. Então perceba, a sua urina não pode interferir ou entrar no espaço das fezes. A sua pele não pode entrar para dentro e vir os ossos para fora. Seria gravíssimo. Como a gente vê nas traumatologias, quando há fratura exposta, por exemplo. Então as coisas estão separadas inteligentemente por necessidade atual. E as pessoas querem mudar isso, com muita demagogia. E demagogia é um negócio passado como saudável. E a intenção das coisas fica por trás, por fora. Por isso que você é pego. Você se encanta se o externo for sedutor.
a conversa ser boa. Você não está entendendo nada, mas é bonito. Então o bonito é belo, o bonito é bom e eu gosto. Mas vamos lá. Por que ninguém pode mudar o imutável? Porque seria, por exemplo, você que tem filho, eu vou fazer uma ressalva aqui, quem é pai é mais iniciado com quem não veio com esse dom, com esse presente. Porque ele entende um pouquinho melhor do ser humano. Ele está vendo algo que veio do seu corpo e entende que seu corpo se multiplica, mas ao mesmo tempo não cria ele mesmo lá fora. Não é você, é outro. Com todo o respeito que ele deve merecer. Ou não, depende do que ele vem fazer. Então você imagina você pegar seu filho, tem a idade, coloca-o em cima de uma bicicleta. E você, ao tentar ajudá-lo, não o solta. A experiência se perde. Ele nunca vai aprender a andar de bicicleta. E podem ainda os dois cair. Esse é o karma de quem ganha dinheiro, os traumaturgos, os medocráticos, os medocracistas. Eles caem junto, no primeiro buraco. Seria melhor soltar aquele ser, ele aprender a cair em buracos e se levantar por si. Se equilibrar, ele nunca se equilibraria com alguém segurando para sempre. Na verdade, não deveria nem ser segurado. Você pode ficar no entorno, mas jamais segurar, porque não é aquele ser se erguendo e se mantendo no ar. A pessoa nunca aprende quando há bengalas. E agora vamos falar dos planos. O plano físico é imutável? Não, ele é mutável. Por quê? Porque ele é tocável, entre aspas. A ciência diz que não se toca em nada, são atritos de elétrons que dão sinais elétricos de um suposto toque, mas que também não acontece, porque tudo é maia. Maia é ilusão, ou seja, pouca luz, não é nenhuma. Então o que tem o plano físico? Ele é mutável, mas quanto menos leis, mais imutável é. Então o plano físico tem, segundo algumas fontes, 48 leis. Está ligada, na verdade, a 47 pernas de DNA, mais a substância elétrica que faz isso tudo ter um sentido. A própria célula é a coisa 48, é o corpo do DNA. Mas o que tem o plano físico? O plano físico tem quartos de físico. Por isso você vai ver muito carbono, muita coesão, solidez. Solidez intransponível para quem está no mesmo nível. Mas no plano físico há os outros planos separados, sim. Por exemplo, temos o plano etérico. No físico de que forma? Em que porcentagem? 3/4. Em que? Na energia corpórea, no calor. E o astral? Quanto tem de astral no físico? Esse está bem distante, mas você vê à noite, vê no sol, no brilho das estrelas. É a porcentagem que temos de astral aqui, então não podemos trazer o astral para cá. Até esse eu vou me deter mais tempo a explicar, porque é o que eu mais tempo estou trabalhando, envolvido com esse plano. Também sou muito envolvido com o plano mental e o acástico, causal, que causa todas essas coisas. Então é por isso que à noite você vai ver o céu, verá menos estrelas do que escuro. Terá muito mais escuro, porque o escuro é o elemento, a caixa, que não tem elemento químico no físico. Ele é espaço, é o elemento espaço. Imagine um elemento espaço. É um nada, que também é tudo, é alguma coisa. Então, no plano físico, o que você vai ver de astral são esses ísis cósmicos que explodem lá de tanta energia, ele purga para cá.
Mas é o quê? Apenas a irradiação. Porque você nunca vai tocar um sol. Um ser físico nunca irá ir no sol. Salvo se ele seja de completude astral, que só pode ser com o corpo do mesmo nome, mesma constituição. Então nós temos 3/4 de astral aqui. E quanto nós temos de... Olha, bem menos. Por isso que é um plano inconsciente. Ele não tem nem razão. Nenhuma célula tem razão. Ela reclama de uma coisa, ela só faz o serviço conforme as consequências e circunstâncias da agressão ou da alimentação. Até eu quero falar do corpo físico ainda depois. Quanto nós temos de plano mental? Apenas 1/4. Onde que a gente vê esse 1/4? Nos movimentos pensados. Nas nuvens, que são pensamentos da terra física. É a forma que ela pensa. A forma de materializar isso. Os ventos, a correnteza das águas, é no movimento. Que pode parar, estacionar em pura inércia, ou ser um caos para quem também se movimenta. Está inserido dentro dessa lei física. O corpo físico. O corpo físico, gente, ele é um boneco. É que nem os bonequinhos usados por alguns nas constelações, né, que representam tu como boneco. Você quer ser representado assim? Ah, mas tem constelação que não usa, então eles não fazem nada. Esconderam os bonequinhos nos bolsos. Lembra muito o voodoo, mas pelo menos o voodoo tem poder. O reiki também usa de bonecos, tudo mais. Virou tipo uma moda. Não consegue resolver o sujeito, fica representando, né, com mímicas, com marionetes. Mas o que acontece? O corpo físico realmente é um boneco. Ele deve mesmo. Eu não culpo muito os consteladores, os voodooístas, né, os teatristas, os mímicos, os ventrílocos, porque ele realmente pode ser representado porque ele é, né? Ele lá fora. O corpo físico, gente, o que ele quer? Ele quer devorar. Só devorar. Ele devora tanto que até quando ele morre, ele se devora a si mesmo. Fique sabendo, moscas existem, foram criadas no plano astral a partir do resultado da decomposição carnal, orgânica. A larva se torna mosca. Então, quando você tem mosca, por isso que você repudia, é a sua própria mortalidade. Dos outros que já morreram, um dia vai ser a sua. E o que acontece? O plano astral, como não pode estar aqui, ele pode apenas irradiar, como ele faz nas estrelas, que são muito poucas, perto daquele espaço negro que ninguém entende, que é o Akash. Se você não acessar aquilo, você não constela nada. E a sua constelação, ancestralidade está lá, em cada estrela dessa, lá na sua origem. A origem tem que ser a origem mesmo, não é pegar o meio do caminho aqui, em família humana. São acidentes kármicos. Ninguém entende isso. Ai, mas karma é muito amargo, é muito agressivo. É pedância fantasiosa, mais uma crença. É crença também brincar com a lei. Né? Não é nem crença, é brincar com fogo. Já vamos chegar no fogo. O fogo astral consegue passar por frestas atômicas. Veja, é a única hora que o astral astraliza o corpo é quando ele queima o corpo. Como? Ou com febre, em vida, ou no fenômeno da decomposição. Por exemplo, quando era muito jovem, eu ia muito em faculdades, eu era entusiasta, curioso, eu queria entender o corpo humano. Por que eu tenho um corpo humano? Eu já sou meio velho nesse aspecto, eu entendo que eu já vi muitas vezes, mas por que eu ainda tenho? Quero entender essa merda. Eu ia nas faculdades, nas feiras de ciência e via autópsias, corpos expostos. E certa vez, eu toquei um corpo. Eu achei estranho. Ele estava quente. Eu esperava um corpo frio, como aquele dos meus parentes. Que eu fui campeão de auxiliar nos velórios. Sempre eram corpos frios quando a gente, né, queria expressar os últimos sentimentos. Estava quente e o residente dizia: é bom você não tocar, porque isso aqui é um corpo já em franco estado de decomposição interna. Sim, primeiro esfria e depois o astral tem que assimilar. Opa, tem que destruir isso aqui, porque ele é fogo.
E se você não entender os táttvas, você não vai entender, né? O táttva, a voz da verdade, o verbo, você não vai entender que no astral tem fogo. Mas ele vem fazer o trabalho e depois esfria tudo de novo, que ele não pode permanecer aqui. Um plano mais consciente não pode estar entre os inconscientes, senão se macula, se contagia. As pintas não entendem essa mecânica, jamais. Eles mal porcamente entendem de plano físico. Então o que temos no astral? O astral. Antes tem o etérico. O que o plano etérico tem? Ele tem 4 quartos de plano etérico, elemental, de anjos, sim, inocentes, que preenchem espaços vazios. Tem 3 quartos, perdão, de astral. Então ele já é meio semi-etéreo, semi-etérico e meio também espiritual. Ele tem 3 quartos de mental. Ou seja, 2 quartos de mental. Então ele tem 4 quartos dele mesmo. Unitotalitariamente ele é muito mais etérico, muito mais água. O primeiro plano que a gente falou foi o físico, é terra. Aquele que oculta todas essas coisas, os tapa. Então o etérico é ectoplasma, é pura plasma, é água. Mas onde é que ele tem astral? No sentir. É o verdadeiro corpo do sentir, nos chakras. Cada chakra sente uma coisa, irradia uma energia. Onde é que ele tem de mental? Por quê? Porque ele é um outro corpo mental, é o verdadeiro cérebro. Mas ele tem 1 quarto de akasha, por isso que é chamado de etérico. Perceba, etérico, eterno. Mas não deixa de passar, porque eternidade também é tempo. Por que ele é chamado de etérico? Porque ele é um tipo de akasha, decantado a uma realidade física, mas não pode chegar até o último plano. Então ele chega só até o etérico para vitalizar esse plano. Então é a causa do corpo. Como o mental é a causa da alma astral. E o akasha é a causa do homem mental. E o mental? O que ele tem? Vamos antes falar do astral. O astral tem 4 quartos de astral, fogo. Ele tem 3 quartos de mental, 2 quartos de akasha, e por isso que agora já é pele, não lá o corpo físico e o etérico, que são roupa, né? Que seria assim um casaco e uma roupa de baixo. E ele tem 1 quarto de búdico. Por que ele tem que ter 1 quarto de búdico? Para sentir alguma coisa. Por isso que amor astral é amor búdico. Paixão e amor. Já os planos arrupas, eles não têm porcentagem de nada a não ser deles mesmos. Tríplice akasha que é um só. Então teremos 4 quartos de akasha, de elemento akasha, éter, superior. No plano causal, quinta dimensão, nós teremos um pouco de anupadaka, que é um elemento ainda desconhecido, elemento que será descoberto no futuro. Ele terá 3 quartos. Terá 2 quartos de Atman, que é Ad, e depois 1 quarto de Zoroastro. Ou seja, o que nos define, que o cristão confunde, que céu seja absoluto. Ele não é, porque tem muito pouco de absoluto. O próprio akasha não é absoluto. Porque se ele fosse absoluto, ele não criaria sempre coisas novas, não mudaria. Mas a mudança para no akasha. Não é que nem, por exemplo, no búdico, que amor é amor, que é a substância de lá. E Atman é união. Não existe dois. Vai em Atman e pergunte para algum atmânico se existe alguém. Você nem perguntaria, seria você perguntando para si mesmo. Então, pessoal, se você não estar aberto hoje
para as possibilidades, os potenciais do ser humano que está aqui tentando entender essas coisas, evoluir, superar o próprio humano, você ficará para trás. Assim como a pedra ficou para trás, por exemplo, da ave. Então perceba quanta coisa que a gente não se toca e acha que a gente sabe muito. Porque eu sou fulano de tal. Seu nome vai desaparecer, você vai desaparecer. O astral vai lhe queimar, literalmente. Se antes uma febre não lhe torrar. E vai esfriar e vai esquentar. E esse frio do corpo morto é o etérico, a água. Refrescando esse corpo para depois o astral vir. Depois o que vira? Você vira memórias. O corpo físico vira pensamentos. Paz reverencial a